Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos aqui no tabernáculo, que Deus possa acrescentar bênção sem medida a cada vida. Estamos aqui em mais um domingo, mais um culto dominical, que Deus possa fazer por cada um de nós aquilo que temos necessidade. Amém? Que a graça e a consolação do Espírito esteja com cada um de nós. Nós devemos lembrar que por maior que a luta se pareça, o nosso Deus é bem maior. Amém? Apocalipse capítulo 2, versos 4 e verso 5. Amém? Apocalipse capítulo 2, versos 4 e verso 5. E depois, no decorrer, nós vamos ler Números capítulo 22, verso 31 em diante. Amém? Glória a Deus. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Senhor Deus, nós somos gratos, Senhor, por esse poder que renova as nossas forças, que nos põe, Senhor, em posição espiritual para a hora que nós vivemos. Agradecemos, Pai, por Tua palavra. Agradecemos por estes irmãos que aqui estão e por aqueles que hão de assistir a transmissão. Em Teu nome santo, Pai, nós agradecemos. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar. Aleluia, glória a Deus, que Deus possa acrescentar bênção a cada coração. Nossa saudação cristã a cada amado irmão que assistirá essa transmissão ou que verá depois a gravação, amém? Que Deus possa acrescentar bênção. Nossa saudação cordial a cada um dos irmãos. Não sei ao certo quem estará na transmissão, mas provavelmente a irmã Marta e o irmão Nicolau estarão assistindo. Amém? Irmã Vera Floriano provavelmente tem culto no seu tabernáculo. Os demais irmãos, irmão Harley também tem culto. Amém? Creio eu que ele deva ter culto no tabernáculo ali na sua cidade. A irmã Elisângela tem culto, tem escola dominical ali em Brasília, Pastor Joãozinho. Então que Deus possa abençoar cada pessoa. Eu gostaria de nesta manhã, como sempre é meu hábito, eu quero tentar começar pelo fim. Amém? É difícil isso, né? Vocês sempre me escutam dizer que eu quero começar pelo fim. Há pessoas que dizem que o fim justifica o meio. Não sei se bate urim-tumim isso. Todavia, eu sei que há uma hora, irmãos, na nossa vida que nós devemos parar verdadeiramente. Parar de chorar, parar de sofrer, parar de questionar Deus sobre as coisas que acontecem, por que elas acontecem, ou como elas acontecem, ou como elas podem deixar de acontecer. Chega uma hora que nós precisamos confiar. Irmão Branham pregou uma mensagem intitulada Esteja Certo de Deus. E chega um momento que você não tem somente que estar certo de Deus. Chega uma hora que você tem que estar certíssimo de Deus.
confiar nessa mensagem, confiar no Evangelho, ter um pastor, vir a um tabernáculo, às vezes eu não diria ser a solução, mas confiar no que Deus já fez antes da fundação do mundo, essa é a solução para tudo. Às vezes, é claro, é doído para nós, às vezes é difícil para nós entendermos os ditames, as vontades de Deus. Imagine assim, você tem um filho, ele é um bebezinho. E ele cresce até 3, 4, 5 anos de idade. E às vezes a vontade de Deus é levar aquela criança, e você insiste por aquela criança. O irmão Branham ensina que Deus tem uma vontade perfeita. O irmão Branham ensina que Deus tem uma vontade permissiva. O irmão Branham ensina que o homem também tem a sua vontade. E você luta com aquela criança, você se esforça, você faz tudo que você pode, você tenta dar o melhor para aquela criança, e aquela criança adoece, e de repente não é para aquela criança sobreviver, mas você insiste dia e noite com Deus, você pede a Deus que aquela criança sobreviva, você pede que Deus conceda o dom da vida para aquela criança. Então Deus, Ele permite aquela criança viver. Porém, Deus não está mais obrigado com aquela criança. Amém? Nós insistimos muito. Eu mesmo sou uma pessoa muito insistente. Nós temos que saber a diferença entre insistência e perseverança. Então aquela criança, ela vai, cresce, até os 7 anos de idade, aquela criança ela não tem mal nenhum em seu coração. Ela não tem maldade, não tem malícia. Mas após os 7 anos ela começa a mentir, começa a enganar pai, enganar mãe. Aí os pais começam a refletir: se eu tivesse deixado que Deus fizesse a sua vontade lá atrás, talvez eu não estivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então essa é a forma mais dura de entender que Deus tem uma vontade perfeita. E que nem tudo que acontece de mal, entre aspas, diante de Deus é realmente ruim. Amém? Aí você vai dizer assim: mas pastor, como é que algo mal acontece e realmente não é ruim aquilo? Aí eu me pergunto e pergunto aos irmãos: mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca da sua palavra? Deus pode mudar, sendo que Ele diz: eu não sou homem para que minta, não sou filho do homem para que me arrependa. Se Deus Ele falou alguma coisa, Ele não volta atrás naquilo. Parágrafo 92, mensagem: mudou Deus alguma vez seu parecer acerca da sua palavra? Tradução de Goiânia. Eu gostaria de ser como alguns pastores que às vezes eles pregam, eles citam, sem citar o nome da mensagem. Às vezes a pessoa fica voando, querendo saber que mensagem é essa que o pastor está lendo, né? Eu não consigo, é difícil fazer isso. Mas veja só. Parágrafo 92 eu falei, não é? Deixa eu tomar um pouquinho antes, acima. Então vemos que Deus faz para
não para mudar o seu parecer acerca da sua palavra original, mas ele chama, são estes que ele ordena. Ninguém mais pode tomar o seu lugar. Ninguém poderia tomar o lugar de William Marion Branham. Ninguém pode tomar o meu lugar. Ninguém pode tomar o seu lugar enquanto você estiver na palavra. Porque no momento em que você descrê da palavra, então Deus coloca outro no seu lugar. Alguém que queira verdadeiramente seguir crendo. Ele diz: não importa quantos Corés se levantassem e quantos Datãs, era Moisés que Deus havia chamado. Não importava. Mas lembra o detalhe: Moisés permaneceu firme com a palavra, mesmo confessando diante de Deus que ele não tinha nada diferente dos outros, mesmo confessando diante de Deus que ele não era ninguém, mas ainda assim ele permaneceu firme. Moisés, como muitos homens, teve problema no seu casamento. Teve ou não teve? Era uma ordenança de Deus que não se tomassem mulheres estranhas, de povos estranhos. Moisés foi buscar uma mulher de um outro país, casou-se com ela. E uma mulher, misericórdia, com ânimo de serra circular, diz o irmão Branham. (92) Mas se o povo deseja andar na sua vontade perfeita, mas se o povo não deseja andar na sua vontade perfeita, ele tem uma vontade permissiva e deixará com que você ande nela. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, o ser humano, ele colocou nele o livre agente moral, ou seja, o livre arbítrio. Você faz as suas escolhas? Deus não te impede de fazer suas escolhas. Deus nunca vai impedir. Ele não pode mudar. Por que Satanás desenhou o corpo da mulher? Por que Satanás desenhou a mulher? Por quê? Porque Deus não poderia intervir no plano. Um dia desse eu escutei um pregador falando sobre isso. Amém? Porque se Deus criou todas as coisas, por que Deus não fez o molde da mulher? Olhe para as moças de hoje, olhe as moças de 40 anos atrás, veja as senhoras de hoje, veja as senhoras de 40, 50 anos atrás, veja se tem alguma coisa a ver. A beleza, o ânimo. Oh, irmãos. Então, ele tem uma vontade permissiva e ele deixará com que você ande nela. Observem, ele te permite isso, tudo bem. Amém? Aí você pensa, então eu estou lascado, né? Deus permitiu eu andar na minha vontade, então certamente o juízo está a caminho. Não é assim? Se você observar, Deus disse para Balaão: olha, está vendo esse pessoal que veio aí contigo? Não deixa eles esperando não, vai com eles. Quando chegou mais lá na frente, a ira de Deus se levantou contra Balaão. Você já leu direitinho isso? Que às vezes a gente só ouve falar.
e vê o lado ruim de Balaão, e vê que parece injustiça de Deus. Mas o ser humano tem o livre-arbítrio. O ser humano tem livre-arbítrio. O ser humano, irmão Isaac, tem livre-arbítrio. Ele pode escolher se ele vai viver ou se ele vai morrer. Não está na mão dele o poder de vida ou morte, mas o poder de escolha está nas nossas mãos. Então ele permite isso. Você já começa a tremer e dizer: então estou lascado, né? Tudo bem. Mas essa preposição é tão difícil para nós, né? Mas Mombrana chega a dizer que Deus não trabalha no mas, né? Esse mas de preposição. Mas veja só aqui o que o Mombrana fala: mas ele fará com que isso trabalhe para a sua glória em sua vontade perfeita. Vocês acham que Sansão aprontou tudo que ele tinha que aprontar e aquilo ali não estava cumprindo a vontade perfeita de Deus, ainda que parecesse que não? Você sabe que na morte dele, ele matou mais gente do que em vida, de uma só vez. Você não se pergunta como foi que Sansão fez para pegar 200 raposinhas, irmão? Você faz ideia como foi? Eu não faço a menor ideia. Hein? Mas veja, ele fará com que isso trabalhe para a sua glória em sua vontade perfeita. Agora, se você gostaria, exatamente como no princípio, não era a vontade de Deus perfeita para os filhos nascerem na terra através do sexo, não, Senhor. Ele criou o homem do pó da terra, soprou o sopro da vida nele, e ele se tornou uma alma vivente. E ele tirou daquele homem uma disjuntora, e ele fez uma esposa para ele. E esta foi a primeira e original vontade de Deus. Mas quando o pecado entrou e fez o que fez, então ele permitiu com que o homem se casasse legalmente e tivesse filhos com ela. Multiplicai-vos, enchei a terra. Então, se esta é a maneira que você vai fazer isso, mas, vê você, tá o mas de novo. Esta nunca foi a vontade perfeita de Deus. Agora Deus erra? Deus erra em alguma coisa? Deus muda o seu parecer acerca da sua palavra? Deus muda as suas intenções? Ou tudo trabalha perfeitamente? Como a Bíblia diz que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou em uma tradução mais fácil, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Veja só, eu acho que eu vou pegar um pouquinho mais aqui atrás, irmãos, em Números, para ver, para ver se nós captamos isso aqui. Veja. Parágrafo 20, o versículo 20. Veja só, depois de um longo diálogo, depois dos mensageiros virem até Balaão, depois dele ter rejeitado a primeira vez, Deus disse assim para ele: veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu disser. Será que ele não conheceu o coração de Balaão?
E então Balaão levantou-se de manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Veja só, Deus tinha dito para ele ir com eles. Tinha ou não tinha? E a ira de Deus se acendeu porque ele se ia. O que Deus estava querendo aqui? Que ele permanecesse com a primeira vontade de Deus. Que ele permanecesse com a sua primeira vontade. Qual era a vontade de Deus para a raça humana? Era filhos gerados através da palavra falada. Não filhos gerados através do sexo. Essa foi a escolha do ser humano. Essa foi a escolha humana, mas não a escolha de Deus. Você pode ver na geração e nascimento de Jesus Cristo. Jesus não foi gerado por sexo. Foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo fez sombra sobre Maria, a bendita, e criou nela o seu próprio gen. A pessoa de Deus, o corpo de Deus foi gerado em Maria, não por sexo, mas pela vontade perfeita de Deus. Mombrana chegou a chamar o sangue de Jesus de sangue criativo. Amém? Mas veja, e a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. E então Balaão espancou a jumenta espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e de outro lado. E vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, e por isso ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, e nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Então a ira de Balaão acendeu e espancou a jumenta com o bordão. Eu creio que um profeta cego é a pior coisa que pode existir, mesmo ele enxergando. Ele não parou nem para saber o porquê que aquele animalzinho que o servia estava fazendo aquilo. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim. Quem dera tivesse uma espada na mão, porque agora eu te mataria. Veja só, ainda estava revoltado com a jumenta, sem enxergar, sem entender o que estava acontecendo, e ainda assim bravo. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Veja só que diálogo, amém?
Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e então ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu te saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Se você voltar lá em Apocalipse, a Bíblia diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Nós sabemos que o amor não é invejoso, o amor é sofredor, o amor tudo suporta. Mas a palavra Éfeso é uma palavra composta que significa almejado e relaxado. Algo que se queria, mas quando se conseguiu, se deixou a um lado. E às vezes nós não compreendemos isso, irmãos. Como é que nós podemos desejar tanto uma coisa e logo jogar aquilo, soltar aquilo de nossa mão como se não fosse nada? Às vezes o que nós necessitamos é parar, refletir a hora, o momento que nós estamos vivendo. Para que nós estamos aqui nesse mundo de provações, de lutas, de dificuldades? Para que Deus nos colocou aqui? Deus não colocou você aqui para você ser um derrotado. Deus não te pôs nessa terra para ser um perdedor. Deus te colocou aqui para ser um vencedor. Mas vitória nem sempre é o que você tem como vitória. Vitória é aquilo que satisfaz a tua alma e não o teu ego. Tem muita gente que fica com o ego satisfeito. Eu consegui um emprego bom, Deus me deu vitória. Eu consegui a mulher do meu sonho, Deus me deu vitória. Aquilo satisfaz o ego, mas aquilo satisfaz a alma? Irmãos, de que adianta o homem ou a mulher ou o jovem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós temos que estar bem com Deus primeiramente. Nós temos que estar em paz com Deus. Se o coração te condena, maior é Deus. Tem gente que não entende isso. Mas se o teu coração te condena, isso mostra que há uma consciência te acusando de pecado. Isso mostra que Deus ainda está tratando com você. Porque no momento em que você não tiver mais nada que te acuse, nada que te condene, que consciência você terá? Como o irmão Branham fala em algumas mensagens, eu não vou citar o nome agora, mas o irmão Branham ele chega a dizer em uma mensagem, a pessoa diz: irmão Branham, eu vivo a vida de qualquer maneira. E para mim tanto faz. Eu sou crente. Eu tenho consciência. O irmão Branham chega a dizer: você tem tanta consciência quanto uma cobra tem quadril. Ou seja, você não tem nada. Porque se nós dizemos ser cristãos, nós devemos caminhar como cristãos, viver como cristãos, respirar como cristãos. Agora, tem coisas que são difíceis de compreender dentro da palavra. Chega uma hora, meu precioso irmão, minha preciosa irmã,
que nós precisamos fazer uma leitura da nossa vida. Que fé é essa que não consegue me trazer numa escola dominical? Que fé é essa que não consegue me trazer num culto de terça-feira? Que fé é essa que não consegue me trazer num culto de quinta-feira? Que fé é essa que não me faz ser um evangelista, um evangelizador, que não me faz ter um testemunho? Que fé é essa? Que mensagem é essa que eu creio? Que profeta é esse que eu digo crer? Que selo é esse que se abriu para mim? Que trovões foram esses que soaram? Mas meu pastor ainda diz assim: mas na minha igreja eu tenho os trovões revelados. Mas e na sua casa? Os trovões estão revelados? Os trovões se revelaram aqui dentro? Você verdadeiramente os tem ressoando, retumbando? Como é que fala? É retumbando, né? Não é. Mas você os tem aqui rebumbando? Aqui dentro? Eles estão aqui dentro? Ou você tem somente os sinos da alegria trocando em sua mente? Glória a Deus, eu creio no novo nome. Eu também creio. Mas esse nome, novo nome, está aqui? Ou está somente aqui? Você sabe que a maior parte da nossa fé, ela é uma fé intelectual. Amém? A maior parte da nossa fé é uma fé intelectual, é uma fé humana, uma fé natural. E com a fé natural, irmão, nós podemos tudo. Nós citamos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso dizer como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho. Eu posso citar uma outra escritura de Paulo: para mim, o viver é lucro, o morrer é ganho, ou alguma coisa assim nesse sentido. Mas isso está aqui dentro. Aqui dentro do nosso coração, nós estamos verdadeiramente em comunhão com Deus. Os selos se revelaram aqui dentro. O 7º selo se abriu aqui dentro. Ou só aqui? Eu creio que o 7º selo se abriu. E nós cremos no mensageiro novo. Você não crê em nada, você é um hipócrita. O 7º selo se revelando para você, leva você a crer em Cristo brana na nossa era. Sei que é difícil dizer isso assim, né? Mas pode Deus alguma vez falar alguma coisa e dizer assim: eu me arrependo daquilo que eu falei. Não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. Veja, eu quero só tomar aqui onde o irmão Brana começa. Aqui é o começo, tá? Eu comecei pelo fim. Mas o irmão Brana diz aqui assim, falando a respeito do tema que ele ia usar: esta é uma grande verdade que temos de compreender. Amém? Esta é uma grande verdade que temos que compreender. Pode Deus dizer qualquer coisa e então dizer: sinto muito por ter dito isto? Eu creio que é impossível, né? Deus falar algo e depois voltar atrás e dizer: eu sinto muito. Eu falei através de Paulo que esteja a mulher calada na igreja, mas verdadeiramente nós estamos vivendo num tempo moderno, num tempo em que os homens são preguiçosos, vadios, desculpa a expressão, tá? Até forte,
mas é uma realidade, tá? Então, pelos homens serem preguiçosos e vadios hoje, não estou falando de trabalho natural, tá? Estou falando de trabalho espiritual para Deus. Porque às vezes o camarada consegue chegar no trabalho 4 horas da manhã e não consegue chegar num culto 8h30 da manhã. Vocês sabem, desculpe a expressão que eu vou usar, mas quando eu não era um cristão, há anos atrás, muitos anos atrás, irmão, eu passava de um dia para o outro, às vezes 3 dias acordado. Vinha de um lugar, ia para o outro, vinha de um lugar, ia para o outro. Como é que hoje, eu sendo um cristão, tendo Deus no meu coração, tudo me detém? Chuviscou? Ah, já não vou mais para o culto porque chuviscou. Ah, tá muito sol, não vou porque vai queimar minha pele. Ainda bem que eu já sou moreno, né? Ah, eu não tenho um guarda-sol para eu poder sair nesse sol. Oh, irmãos, nós somos cristãos ou somos orquídeas criadas em estufa? Deus não pode dizer: eu sinto muito por ter dito isto. Pode Deus voltar atrás com a sua palavra depois dele ter dito aquilo? De maneira nenhuma. Ah, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, eu posso fazer qualquer coisa. Ah, mas nem tudo me convém. Irmãos, são essas afirmações da Bíblia que nos fazem parar e refletir no cristão ou crente que nós somos hoje. Porque que tipo de cristão somos nós? Hoje que qualquer problemazinho nos tira da comunhão. Amém? Veja. Agora, nesta afirmação aqui, a razão pela qual eu escolhi esta afirmação é porque aqui é uma das afirmações da Bíblia, como leitor, tentando ver ou tentando dizer que Deus realmente muda o seu parecer. Isto seria mais do que eu conheço, porque ele disse uma coisa a Balaão e então logo disse outra. Agora, muitas pessoas têm tentado fazer de Balaão um simples, um adivinho ou algo, mas Balaão não era um adivinho, ele era um profeta do Senhor. Ele não era um mago, tá? Ele não era um espiritualista ou espírita, ele era um profeta. Agora, nós obteremos nosso esboço da mensagem. Primeiro, Israel estava em sua viagem indo para a Palestina, saindo do Egito, e o Senhor estava com eles, e eles estavam, cada inimigo que havia se levantado diante de Israel foi tirado do caminho, pois Deus disse que ele enviaria vespões atrás deles e afastaria os inimigos, contanto que eles andassem na obediência de seu mandamento. Vocês sabem quanto tempo eles conseguiram caminhar obedecendo? Não à toa, na mensagem Almas que estão em prisão agora, o irmão Brana diz que Deus tirou um povo do Egito com mão poderosa, depois destruiu todos aqueles que não quiseram seguir com a mensagem. Amém? O trabalho nunca era muito grande. Os amalequitas, os gigantes do dia, não significavam nada para Israel, mesmo eles sendo homens pequenos na estatura. Mas eles estavam andando no assim diz o Senhor.
Então, não importava qual fosse a oposição, Deus sempre viu que as suas palavras de promessa nunca fracassaram a Israel. Em nada Deus falhou com Israel, mas Israel falhou em tudo com Deus. Israel do Velho Testamento é um tipo da noiva do Novo Testamento, saindo do mundo, marchando para Canaã, ou Canaã, para qual iremos, o milênio. Agora nós observamos que Moabe aqui é um tipo da igreja, a denominação, tá? Não a noiva, mas a igreja. E eles haviam acabado de matar alguns reis e haviam derrotado o inimigo e matado tudo e possuíram a terra, dirigidos por Moabe. Agora, Moabe, de modo algum era uma nação pagã. Moabe era uma nação que servia o mesmo Deus que Israel servia. E a terra de Moabe foi originalmente começada com o filho de Ló e sua própria filha. E ele, sendo o fundador desta nação, havia organizado com celebridades e demais coisas, e fez disso uma grande nação, e eles se multiplicaram e seguiram em frente. Israel era a semente de Abraão, não de Ló. Amém? Israel era a semente de Abraão e não de Ló. Israel saiu de Isaque e Jacó. E Israel brotou das 12 tribos de Jacó, a qual foi mais tarde chamada de Israel, porque ele lutou com o Senhor. Moabe aqui, agora, e vocês, pessoas fora, nos telefones, eu desejo primeiro dizer que eu não quero ser crítico. O irmão Brana chegou a dizer uma coisa interessante, eu creio que é na mensagem... Esqueci o nome da mensagem agora, mas ele diz nessa mensagem que nós devemos ser críticos do erro, nunca do que é correto. E detalhe, não é do erro dos outros, é dos nossos, tá? Nós devemos ser críticos do erro, não dos outros, mas do nosso. Então Moabe, ele diz, não para ser crítico, eu espero não ser, mas a mensagem que me tem sido dada, eu devo ser fiel a esta mensagem, ou eu serei um hipócrita, está vendo? Eu não posso dizer mais do que eu sou enviado a dizer. Eu penso que o maior inimigo da sociedade cristã hoje são as igrejas organizadas. Eu realmente creio com todo o meu coração que isto finalmente se transformará na marca da besta. Que sinceramente, irmão, já tem crente na mensagem ensinando a respeito do microchip. Tenha misericórdia. Um crente na mensagem ensinar que o sinal da besta, que a marca da besta é o microchip. Às vezes é melhor parar, né? Vocês sabem que aí as denominações, primeiro foi o CPF, depois o código de barras, depois o microchip e assim vai. Irmão Brana diz que é religião organizada, tá? É a marca da besta. Ele continua. Eu realmente creio com todo o meu coração que isso finalmente se transformará na marca da besta, a qual eu creio que posso provar através da Bíblia, com a ajuda de Deus. Eu já fiz isto. Que isto se transformará na marca da besta, na federação das igrejas, porque Deus nunca, em tempo algum, reconheceu uma igreja ordenada, uma igreja organizada, nunca.
Ele nunca fez isso, e cada vez que o homem faz uma organização, o Espírito de Deus saía e nunca mais retornava outra vez. Amém? Então pense bem, você que crê nos ensinamentos de homens mortos, essa mensagem não é morta. E continua: pergunte a qualquer historiador, ou você mesmo que é um leitor, nunca, quando eles se organizavam, Deus deixava aquilo na prateleira, e é para ali que isso ia e permanecia dali em diante. Eles cresciam em números, mas nunca despertados no Espírito, nunca mais. Não à toa, irmão Brana disse: nunca diga obrigado a ninguém, tá? Porque nós temos a mania horrível, horrenda, de reconhecer homens como fundadores. O fundador dessa mensagem é o Espírito Santo, e ele não fundou isso agora. Antes da fundação do mundo, ele já tinha esta mensagem preparada, assim como já tinha um cordeiro morto preparado, assim como já tinha uma intercessão por você. Mas eu sou tão pecador, tão falho, já havia uma intercessão por você. Mas a minha natureza não muda, já havia uma intercessão por você, e na hora certa você vai mudar. O que importa é aquele desejo que há dentro, se o coração te condena. Porque se o coração te condena, maior é Deus. Se o coração não te condena, você está perdido, porque você confia em si mesmo. Como disse Jeremias: maldito é o homem que faz do seu braço a sua força. Diferente do salmista Davi, né? Que no primeiro salmo ele diz: bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em Salmo 23, ele diz assim: o Senhor, o Jeová, é o meu pastor e nada me faltará. Ele chegou a dizer: deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me mansamente às águas tranquilas. Irmãos, nós precisamos compreender um pouco mais que essa mensagem, ela não trata com a mente, ela trata com o coração, ela trata na alma. Moabe aqui, 74, é um tipo dos tais. Moabe aqui é um tipo dos tais, porque eles eram uma nação organizada em sua própria terra, com as suas próprias denominações, e eles tiveram as suas próprias religiões, e a religião deles era a mesma religião que Israel tinha. Eles eram moabitas e eles criam no mesmo Deus Jeová. Mas eles eram um grupo de pessoas organizadas. Eles eram cheios de ritualismos, de coisas. Pregadores bem ensinados. Sacerdotes bem posicionados, todos vestidos com as suas vestes imponentes. 75. E agora, como eles representam a igreja natural, Israel representa a igreja espiritual em sua jornada. Assim como Moabe representa a igreja natural, Israel representa a igreja espiritual. Moabe é natural, Israel é espiritual. Amém? Agora, não era uma nação organizada, falando de Israel, tá? Israel não era uma nação organizada, contanto que eles seguiam a Deus.
eles eram independentes. Hoje você só pode ser pastor na mensagem se você estiver ligado a algum concílio, ou algum companheirismo, alguma convenção. Eu estou ligado com tal lugar, então, você é um pastor da mensagem. Eu estou ligado a outro lugar. Para eles você pode ser, mas para nós não. Nós somos independentes. Independente de onde você esteja e crê nessa mensagem, você prega essa mensagem, você é independente. Amém? Veja. Então eles eram independentes, eles subiram, hóspedes, sem nenhum lugar para ir. Seja onde for que a coluna de fogo ia, eles iam com ela. Aqui, sobre a cabeça ou no ombro, nós vamos com ela. Amém? Seja sobre a cabeça do profeta, ou seja sobre o ombro do profeta, nós vamos com ela. Veja, eles não eram uma nação organizada. Eles não eram uma nação organizada, eles tinham um organismo no meio deles, porque lhe foi dado a circuncisão como um mandamento de Deus, mas não uma nação organizada dessa vez. Quando finalmente eles se organizaram, ou se tornaram uma nação organizada, foi aí onde eles falharam e rejeitaram o seu Messias. Amém? Eles falharam. Eles rejeitaram o próprio Messias deles. Eles rejeitaram o Cristo deles. Eles rejeitaram Jesus, a nação mais santa, a nação mais religiosa, o povo que adorava a Deus, os sacerdotes que andavam com versículos da Torá escrito na orla das suas vestes. Homens santos que não podia se apontar o dedo a eles, tinham nascido no tipo correto de família, na linhagem correta. E quando chegou o momento de Cristo aparecer, o que ele veio, eles não reconheceram, eles estavam atados às suas tradições, eles estavam atados às suas denominações, assim como o povo desse dia. Estão atados nas suas tradições sobre o que eles creem na mensagem. Por isso os céus não podem se revelar a eles. Por isso o novo nome não se revela a eles. Por isso eles não conseguem ver que Laodiceia acabou. Por isso eles não conseguem escutar o ribumbar dos trovões. Eles não conseguem ver que um só trovão abriu toda a Bíblia. Eles não conseguem ver a realidade sobre o crucifixo. Veja, agora, nós sempre encontramos, quando estes espíritos naturais e espirituais de igreja e organizações se encontram, sempre há um choque. Nunca falhou em ser assim. Sempre choca, porque encontramos que lá há uma inveja, e lá, nesta inveja, isto causa confrontos carnais, personificações, e nós encontramos isto hoje, como foi então, quando Deus faz algo para um indivíduo. Todo mundo quer copiar exatamente como Deus fez para aquela pessoa. Deus revelou a mensagem para William Branham, mas eu tenho que ter minha partezinha aqui. Então, como eu vi, eu tive a luz, então eu sou o Wagner, tá? Eu sou o Wagner. Eu não tenho nada aqui dentro, irmãos. Não tenho uma lágrima aqui dentro. Não tenho uma oração aqui dentro. Quero que você entenda o que eu quero dizer, tá bom?
Não fiz nenhum esforço. Não estive em nenhuma campanha de oração para poder dizer que eu tenho alguma coisa aqui dentro. Estava escutando ontem um precioso irmão falando a respeito da sua posição. Cada um de nós, irmão, tem a sua posição no corpo. Quer as pessoas creiam na sua posição, quer não creiam. Você tem que ser consciente da sua posição. Se você foi chamado para ser um pastor, você fará e terá os requisitos de um pastor. Se você foi chamado para ser um evangelista, se você foi chamado para ser um diácono, seja o que for, um administrador, um cooperador, isso estará fluindo em você. Ah, mas as pessoas não creem. Irmão, o pior é quando você mesmo não crê naquilo que você diz que tem. Não é verdade? Eu posso dizer que eu tenho os olhos verdes? Não, né? Não posso dizer. Eu não tenho. Meu pai tinha os olhos claros, mas eu não tenho. O que eu vou poder dizer? Se eu não tenho, eu não tenho. Mas se eu tenho, eu posso dizer que eu tenho convicção que eu tenho, eu sei porque eu tenho. Olha, por exemplo, eu nasci com um dom para falar. Eu falo, eu sei me expressar, pela graça de Deus. Deus me deu isso é meu. Tem outras pessoas que não conseguem se expressar. Tem pessoas, eu já fui em lugares e eu já vi pessoas que não conseguem, não têm facilidade de expressar. Mas Deus me deu isso. Eu consigo falar para 5 mil. Eu consigo. Aí você vai dizer, está colocando seu eu. Não, é algo que Deus me deu. É uma facilidade que Deus me deu. Assim como cada irmã que está aqui, Deus deu a facilidade para elas de terem filhos, criarem filhos. Foi Deus que deu isso para você. Amém? Mas isso faz você melhor do que qualquer outra pessoa? Não. Porque tem muitas pessoas que se expressam até muito melhor que eu. Que sabem falar mais corretamente. Pessoas que conseguem falar pausadamente. Eu nunca precisei fazer um curso, nunca precisei estudar nada para poder me expressar. Sempre foi a graça. E como diria, vou até citar uma frase que a minha cunhada usou um dia desse, ontem, se não me falha a memória. Como diria o nosso saudoso e precioso pastor Francisco Rocha de Moura, tudo que sai certo é Deus, e tudo que sai errado sou eu. Amém? Que Deus possa acrescentar bênção ao seu coração, que Deus possa ajudar a sua vida. Eu sei que nós estamos atravessando momentos difíceis, estamos passando por momentos duros na nossa vida. Muita coisa tem acontecido e muita coisa ainda vai acontecer. Então que o Espírito de Deus derrame sobre cada vida as suas bênçãos e nos ajude a perseverar nessa caminhada. Porque a vitória não é daqueles que começam, mas sim daqueles que terminam. Amém? E o seu verdadeiro triunfo, ele está na sua perseverança. Quando você souber quem você é, não o que, mas quem você é, você será invencível, irmão. Quando você admitir diante de Deus que você precisa da arma mais poderosa que Ele poderia te dar. Você sabe qual a arma mais poderosa que Deus poderia te dar? Oração. Mombrana chega a dizer que a oração é como um radar.
Você está orando aqui, você acha Deus lá em cima. Mas você não ora, você não jejua, você não medita, você não lê a Bíblia, você não estuda as mensagens. Como vamos vencer assim? Precisamos vencer. Precisamos ser cheios do amor de Deus. E como eu poderei fazer, irmão Brana, para ser cheio do amor de Deus? Leia a Bíblia e ore. Amém? Leia a Bíblia e ore. Que Deus acrescente bênçãos. Nosso Pai Celestial, nosso soberano e eterno Deus, somos agradecidos a Ti, Senhor, por mais uma manhã. É mais uma oportunidade que Tu nos concede de fazer o que é correto. Estamos agradecidos por este dia, estamos agradecidos por cada irmão, por aqueles que puderam acompanhar, por estes que estão aqui, por aqueles que acompanharão depois. Peço saúde, Senhor, aos nossos irmãos.